com o intuito de promover a inclusão dos alunos, né, no esporte, na cidadania, não com o intuito de competição, né, mas de aprimorar a capacidade deles de desenvolverem a cooperação, né, uma vez que esse trabalho torna-se muito importante para que a gente tenha um posicionamento diante da sociedade, né, através do esporte, do lazer, da recreação, para que eles venham ter essa criticidade, né, em ter o instituto não apenas como um passatempo, mas trazendo a eles um valor muito maior do que apenas o companheirismo, do que apenas o cotidiano aqui. Né? Então esse objetivo do projeto da educação física aqui dentro é promover esse senso crítico neles. Olá pessoal, você está no Muraqui TV e o Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Tem por objetivo divulgar assuntos na área de ciência, tecnologia, inovação e educação. Também nós falamos do terceiro setor. Hoje eu tenho uma excelente entrevista com um casal maravilhoso de pessoas do bem que tem um projeto excelente com crianças aqui da periferia. Fique conosco. Então pessoal, como de costume, hoje ficou um pouco diferente a entrevista, que eu estou entrevistando um casal de amigos aqui, né? Mas quem é o pastor Paulo? Depois eu vou perguntar quem é a Heloína. Ok. Primeiramente é uma satisfação muito grande estar com você aqui, Fernando, e podermos falar um pouco daquilo que Deus tem feito por nós, através de nós, aqui na Colônia Antônio Aleixo, né? Bem, eu me defino como um Macários, né? Macários é um termo grego para alguém que é abençoado, né? E eu sou muito abençoado. Eu creio que eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais daquilo que eu mereço, né? E ao longo dos anos aí Deus foi muito gracioso, misericordioso para comigo, né? E então é essa a definição da minha vida, né? Alguém que tem uma família, né? Uma esposa, que é a dona Heloína, tenho 2 filhos, o Paulo Alberto e a Ivete, tenho 3 netos, né? A Júlia, o João e o Joaquim, tudo com J, né? Então, e tem uma neta do coração também, a Maiara, né? Então eu sou alguém muito feliz por poder fazer alguma coisa pelo próximo. Amém. Quem é a Heloína? É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou esposa do pastor Paulo e desde cedo sempre tive muita vontade de fazer o bem. Sempre tive. E só depois de algum tempo, já adulta, Deus me permitiu fazer um curso superior justamente para estar atuando nessa área, né? Depois que Ele me preparou, Ele me colocou aqui nessa comunidade, juntamente com o Paulo, para estarmos aqui ajudando essas crianças, essas pessoas, as mães das crianças, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nós já chegamos até eles para fazer o bem. Então, sou uma pessoa feliz por fazer o que eu faço, gosto de fazer com muita dedicação. Amém. Pessoal, esse casal aqui que nós estamos entrevistando hoje, eles montaram uma instituição do terceiro setor chamada Instituto Transformando Vidas. Mas não começou assim, né? Aí eu queria um depoimento de como é que começa. Depois vocês vão ver no final da entrevista, nós vamos pegar algumas imagens da estrutura que foi criada, e é uma estrutura muito boa. Mas como é que começa o ITV? Eu sempre costumo dizer que o ITV começou lá na Costa Rica, né? O ITV começou na Costa Rica porque um dia eu fui para lá para visitar um missionário, e esse missionário e a sua família, né, eles faziam um trabalho na rua, um trabalho muito especial lá com pessoas da rua, indigentes, né? E eles iam toda manhã levar o café da manhã, né, e um lanche para aquelas pessoas ali numa praça lá
na cidade de São José. E uma dessas vezes eu estava com eles ali, e quando terminou o trabalho ali, né, porque não era só levar o alimento, era levar uma palavra de fé e de esperança, né, para aquelas pessoas ali e tal. E eu tive uma experiência com Deus ali através de um homem. Ele trouxe uma mensagem, um daqueles indigentes lá, né? Ele trouxe uma mensagem que, eu digo assim, transformou a minha vida, né? Eu já tinha toda a minha experiência com Deus, mas eu acho que faltava aquilo que eu fui encontrar ali, né? Então, na minha volta para Manaus, isso era início de novembro de 2008, na minha volta nós decidi junto com a Heloína, nós fazermos um trabalho na rua, aqui também, e nós começamos a ir para Manaus Moderno, fazermos uma sopa, né? E fomos começar a distribuir na rua, falando da palavra de Deus ali para as pessoas também. E logo um grupo se juntou a nós, né? Nós temos uma equipe. Hoje esse grupo ainda existe. Nós estamos no 16º ano de trabalho na rua, todas as quintas-feiras à noite nós estamos lá. Mas, passado 2 anos, quando foi em 2010, nós estávamos reunidos com a nossa equipe, e então eu falei para eles assim, olha, eu acho que está pouco o que nós estamos fazendo lá, nós precisamos fazer alguma coisa a mais. E da nossa equipe tinha uma pessoa que era e ainda é a diretora do Hospital Geraldo da Rocha, aqui na colônia Antônio Lixo, né? A irmã Ana Belota. E ela então falou assim, eu conheço uma área lá na colônia que é muito carente, que a gente poderia ir lá fazer um trabalho com as crianças lá. Então, em setembro de 2010, nós chegamos aqui nessa localidade chamada Buracão, é um dos pontos aqui da colônia, né? Nós chegamos em 2010, em setembro de 2010, e ficamos ali um pouco mais na frente, debaixo de umas mangueiras, e tudo começou ali. Nós chegávamos aos sábados, né? Nós viemos assim, sem muito compromisso. O compromisso mesmo era só aquele de trazer a palavra de Deus e um lanche ali para as crianças, né? São crianças, Só crianças. Debaixo de uma árvore. Essa árvore ainda existe? Desculpa. Cortaram. Mas era nesse local mesmo? Não, um pouco mais ali assim na frente. E ela é testemunha, era testemunha, né? Tinha um cidadão lá que era dono do terreno, então nós achamos assim muito bonito aquela árvore lá e o local assim embaixo, né? Conseguimos uns bancos. E nós juntávamos de 150 a 200 crianças, todos os sábados que nós viemos para cá. Desculpa a interrupção. O que eu acho muito bonito é assim, alguém hoje podia dizer assim, isso aqui um dia foi um sonho. Na verdade, quando a gente vê a obra concluída, diz, isso aqui um dia foi um sonho, começou com uma visão que Deus coloca no nosso coração. Né? E aí foi, o senhor então continuou fazendo esse trabalho. Né? Nós continuamos esse trabalho aos sábados, mas Deus colocou no meu coração, e quando eu digo meu coração, estou sempre falando de nós, casal, né? Porque nós somos um, né? E Deus colocou no nosso coração de que aquele trabalho aos sábados seria insuficiente, né? Porque o que nós encontramos aqui era muito difícil de se resolver só vindo aos sábados para cá. Sim, né? devido às necessidades. Isso. Aí então eu comecei a orar e eu desenhei o ITV, né? Eu desenhei o ITV e nós começamos a orar. Deus colocou no meu coração de que nós precisávamos fazer um trabalho muito mais presente aqui, né? E um dia então eu chego na igreja e uma irmã me pergunta como é que tá aquele trabalho que vocês fazem lá na colônia e tal. Aí eu disse, olha, tá assim, 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 mas o meu sonho é esse, né? O nosso sonho é esse e tal. E ela então perguntou se podia contar isso para uma amiga dela, que morava em São Paulo, né? Que essa amiga gostava muito de se envolver em trabalhos, projetos sociais, né? Eu digo, sim, você pode contar, não tem segredo, né? E essa pessoa contou
para essa amiga dela que morava em São Paulo, e essa amiga dela era diretora de uma empresa de um homem que tinha empresa lá em São Paulo e que tinha aqui em Manaus também, né? E uma serva de Deus. Então ela começou a orar porque ela viu assim, do nosso sonho, ela viu que ela não podia fazer muito, mas ela conhecia alguém que podia, né? E então ela conta que ela começou a orar para que esse homem desse a oportunidade dela falar um pouco sobre o trabalho que nós queremos fazer aqui, né? E até que um dia ele deu essa oportunidade e ela falou. E ela contou para ele o nosso projeto, né? E ele, sem nos conhecer, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar de nós, né? E naquela primeira vez ele pega o telefone ali, liga para o diretor da empresa dele aqui em Manaus e diz, olha, procura aí esse pastor Paulo, né? Não sei quem é, mas você procura ele aí e tal, e faça o que precisa ser feito lá, né? Então, Deus, através da vida do senhor Eduardo Erfa, mandou construir todo esse prédio aqui, né? Toda essa estrutura que nós temos hoje. Mas olha, ao final da entrevista, como eu disse, a gente vai fazer uma visão geral da estrutura do ITV. E eu quero dizer para vocês assim, tem um texto bíblico que fala assim, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te ao mar, e tal acontecerá. E o que para nós parecia impossível, não é verdade, pastor? Depois você vê assim, como? E a fé é isso, o invisível tornar-se visível. Né? Exatamente. Porque aquilo que eu desenhei no papel, uma vez uma pessoa veio aqui e começou a procurar as falhas, né? E depois eu disse assim, não se preocupe não, porque isso aqui não foi nem o engenheiro que desenhou, não fui eu. Eu não tenho nada de engenharia, né? Foi aquele que o meu pensamento de como seria a estrutura para funcionar, seria essa, né? Então, eu diria assim, como cristão, eu diria assim, está perfeito. Não tem falha, está perfeito, pastor. Atende muito bem. Está perfeito. E então nós não tínhamos, ele se propôs a fazer, mas nós não tínhamos onde fazer. Nós não tínhamos o local, entendeu? Uhum. E um dia Deus me fez, nós nunca tínhamos vindo para cá, porque essas mangueiras eram no meio dessa estrada, de lá para cá, dessa rua, né? E nós nunca tínhamos vindo até o final, né? E começamos a procurar em toda a colônia aqui, procurar terreno para poder fazer a estrutura, né? Que já estava autorizado a fazer, mas não tínhamos o local. E o terreno estava bem próximo de nós procurando em outro lugar, né? E um sábado que nós estávamos aí, então Deus tocou no meu coração para me vir até o final da rua. E quando cheguei aqui era um campo de futebol da comunidade, né? Então nós começamos a negociar com a comunidade para nós construirmos aqui, né? E foi uma reunião e disseram não, a segunda reunião disseram não, mas na terceira reunião, né, com a graça de Deus, eles disseram sim, né? Porque nós fizemos uma proposta de que a quadra seria disponível para a comunidade. Para a comunidade, né? Então, à noite, como não tem atividade no ITV, a quadra fica à disposição da comunidade. Né? Pastor, irmã Ione também pode falar, né? Hoje, o ITV, eu sei que ele faz um bonito trabalho, e só para recapitular algumas explicações que nós já demos, o terceiro setor, ele pode ter uma atividade, ele para ser feita uma atividade social. O terceiro setor é uma atividade privada, sem fins lucrativos, com o fim de levar benefício social. É como se fosse uma extensão do governo, uma ação pública, né, do social. Hoje, quais são as atividades que são desenvolvidas aqui no ITV? O público é crianças, de que faixa etária que vocês atendem? Hoje nós atendemos crianças a partir de 6 anos até adolescentes com 16. E quais são as atividades que hoje o ITV desenvolve? Nós desenvolvemos, como nós detectamos aqui que a grande maioria das nossas crianças não conseguiam ler, né? Então, apoio pedagógico em língua portuguesa e também a questão das operações, que eles também
tinham e têm ainda grande dificuldade, então nós começamos a trabalhar isso, né? E juntamente com o esporte, que a quadra é o chamego deles, onde está o coração deles, eles amam essa quadra. E também a parte de informática, né, que é uma parte que também chama muita atenção e é importante, inclusive por isso a presença de vocês aqui, né, também, graças a Deus, né, e também a parte de alimentação, porque nós vimos a grande necessidade dessas crianças de se alimentarem melhor, né? Então, com café da manhã, com almoço e com lanche à tarde. E, meus amigos, é o seguinte, o trabalho que eles desenvolvem aqui é um trabalho belíssimo, precisa de apoio. Isso. Eu até vou pedir que vocês depois, a produção coloque aí o número da conta bancária para quem quiser fazer doações. Eu sou testemunha do trabalho belíssimo que é feito aqui, são crianças da periferia, são crianças que estão em fragilidade social, que a gente chama, né? Com risco de assédio, do tráfico, todas essas coisas, todo mundo sabe. E eles fazem um trabalho muito belo de resgatar crianças e jovens para dar a elas uma oportunidade, uma expectativa de vida, né? E o que é interessante é que todas elas, é uma única coisa que a gente exige para fazer parte do projeto, que é totalmente gratuito, mas que ela esteja matriculada regularmente na escola. Sim. Né? Então a gente exige isso por uma questão mesmo dessa criança saber que ela precisa, o adulto que cuida dessa criança, que essa criança precisa de educação. Né? Então a gente faz isso e a gente tem muito orgulho em falar que as nossas crianças elas têm tirado boas notas na escola. Legal, legal. Graças a Deus, graças ao nosso projeto aqui, graças aos educadores sociais que se empenham em ensinar. Nós não queremos somente fazer com que eles cheguem aqui, mas nós temos também uma perspectiva de semanalmente estarmos avaliando tudo aquilo que a gente passa, mas não daquela forma que é feita na escola. A avaliação é no sentido mesmo de saber se eles aprenderam ou não aquilo que foi ensinado. Né? Então isso está sendo feito semanalmente e aquilo que não foi assimilado por eles, a gente volta a falar, a ensinar, porque nós não seguimos aqui o mesmo conteúdo da escola. Nós trabalhamos a dificuldade que eles têm na escola. Que no caso é a leitura, a escrita, a interpretação de texto e na matemática as 4 operações. Né? Muito importante. Uma pergunta, eu sei que vocês estão com uma parceria com o Instituto Educar Digital. Como é que está a parceria? Está caminhando? Como é que está a parceria com o Instituto? Graças a Deus está caminhando. Está caminhando bem, né? As crianças estão aí participando e gostam. Como eu falei, depois da quadra, o segundo lugar mais querido aqui é a informática. Legal. Eles gostam de estar nesse laboratório. Hoje o Instituto Pastor Paulo ele abriga quantas crianças assim? A nossa estrutura é para nós trabalharmos com 140 crianças, tá? Sendo 70 pela manhã e 70 à tarde, tá bom? Nós não temos alcançado esse número ainda, já tivemos em outros momentos, tá? Porque há uma rotatividade muito grande, assim, né? Nós temos até inscritos, né? Nós temos hoje mais de 150 crianças, entendeu? Mas como não é um local assim que tem a obrigatoriedade de estar, então, por exemplo, assim, tem dia que a gente tem 50, tem dia que a gente tem 60, tá entendendo? Então há uma falta muito... Porque elas não são obrigadas. Não são obrigadas a vir, vêm né? espontaneamente. Mas nós temos cadastrados, né? Esse ano, todo ano nós fazemos um novo cadastramento ou matrícula, né? Mas assim, aquela obrigatoriedade, como ele não tem de estar aqui, então hoje nós estamos mais ou menos na faixa de 60 e pouco, uma mais média de por cada 100 turno, diariamente, né? Mais de 100, tá? Mas é uma responsabilidade muito grande. A nossa estrutura é para nós atendermos 70 pelo menos 70 tarde. Vocês têm aqui, no caso, psicólogos, assistentes sociais, Sim. que dão acompanhamento para as crianças, né? Sim. Entendi. Me diga uma coisa, eu fiquei sabendo que até vocês distribuem para a comunidade pão gratuitamente.
Me explica aí, qual é a mágica Ele que gosta se de falar faz da de... padaria. Aparece o dinheiro da onde para poder manter... A padaria foi um sonho, né, meu, porque nós tivemos muita dificuldade aqui nessa questão da alimentação, né? E apesar de nós já, desde o início, nós oferecemos o almoço, né, e café da manhã também, mas às vezes era bolacha e às vezes tinha um fornecedor de pão que chegava no final do mês, a gente não tinha um recurso, dinheiro para pagar, né, tal. Então sempre muita dificuldade assim, né? E eu comecei a sonhar com uma padaria, né? Uma padaria para nós produzirmos o nosso próprio pão. E então, graças a Deus, nós conseguimos todos os equipamentos através do FPS, Fundo de Promoção Social do Governo do Estado. Nós fizemos um projeto, conseguimos todos os maquinários. Hoje nós temos uma padaria, nós produzimos o nosso pão, mas o pão ele não se produz só com o maquinário, né? O pão ele tem o trigo, os outros produtos lá. Por sinal, já até comi esse pão, é muito bom. E então nós começamos a orar, porque nós começamos a fazer, mas às vezes tinha o trigo, às vezes não tinha. Então nós começamos a orar. E eu compartilhei isso porque assim, um dos nossos princípios aqui é nós não pedirmos. Né? Nós não pedimos. Uma coisa que eu aprendi, eu me converti com 15 anos de idade e depois da Bíblia, o meu segundo livro que eu li foi do George Miller. Né? Então eu aprendi muito com George Miller, pedir de Deus. Né? Então comecei a pedir de Deus e um dia um pastor que é amigo nosso, um missionário americano aqui no Brasil, né? E nós então conversando sobre isso e ele então me perguntou quanto era que gastava com a padaria e tal. E ele então estava nos Estados Unidos, ele foi em uma igreja, parece-me que na Carolina do Sul, do Norte, não sei muito bem, e ele lá nessa igreja ele falou do ITV e falou dessa questão da padaria, da nossa dificuldade, né, tal. E essa igreja assumiu, isso foi no ano passado, eles assumiram um compromisso de até dezembro do ano passado, né, de nos abençoarem com o recurso necessário para nós comprarmos o trigo e os acessórios que precisa lá para a fabricação do pão, né, tal. E graças a Deus nós ficamos muito felizes, né, com tudo isso, tal, porque pelo menos para o ano passado a gente já teria, né, esse recurso e tal. Mas Deus é maravilhoso, né? E o ano terminou e começou 2024 e eles continuaram a nos ajudar, né? Então hoje nós fabricamos os nossos pães, os pães que são utilizados pelas crianças, são alimentados as crianças tanto pela manhã como à tarde e todas as crianças, tanto da manhã como da tarde, quando elas vão para casa, elas levam 5 pãezinhos, né? 5 pãezinhos. Diz alguma coisa, 5 pãezinhos? 5 pães, para ver os peixes. Está faltando só os peixes, né? Mas sabe que eu já pensei de resolver a situação? 2 sardinhas assim. Isso mesmo. Não, uma sardinha só para cada um. Seria 5 Não, tem que ser 5 e 2. Porque em cada lata de sardinha tem 2, né? Então já seria isso aí. Mas é uma ideia já, né? A gente está sonhando, a gente está trabalhando, né? Então é isso, nós, graças a Deus, estamos muito felizes com a padaria, porque era um sonho, porque de tudo, né? Assim, eu deixo toda a parte acadêmica aqui, operacional aqui, por parte da Heloína, né? Agora, assim, a questão da alimentação, o meu coração, contigo, meu coração está lá. Eu sempre costumo dizer, Fernando, o seguinte, ó, que só sabe o que significa fome quem já passou. Eu entendo. Entendo bem. Pessoal, eu queria assim que vocês dessem uma palavra final. Né? Inclusive, não esqueçam, você tem o número da conta para quem quiser fazer ofertas com TV de cabeça? Senão a gente peça para depois a gente coloca aqui. Mas uma palavra final, pastor.
né, de incentivo, depois a irmã também. Tá. A palavra final que eu tenho que dar é dizer que o ITV, para nós, ele é uma escola de fé. Né? Eu que batizei. O nome foi Escola seu? de fé. Ah, legal. Porque assim, tudo que existe, que acontece, tudo que existe, que está aqui, foi pela fé. Né? Tudo que acontece aqui é pela fé. Então, assim, cada dia para nós é um aprendizado e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Porque às vezes a gente pensa que é nós, né? E não somos nós, né? É Deus que está no comando de todas as coisas. E com certeza, assim, Deus ele tem um olhar muito precioso pelas crianças, né? Muito precioso mesmo, tá? E assim, por outro lado, não é fácil não. É muito difícil o trabalho aqui, porque fazer o bem faz bem, né? O slogan que nós usamos aqui, fazer o bem faz bem. Mas fazer o bem é muito difícil, cara. E dá trabalho. Muito difícil, dá trabalho. Porque fazer o mal é muito fácil. Né? Fazer o mal, as pessoas fazem o mal até falando, né? Faz o mal contra o próximo. Né? Mas fazer o bem, ele requer atitudes, né? Requer compromisso, doação de você. Né? Então, assim, hoje, assim, pesa um pouco sobre nós, né? Pela idade, né? Eu já completei meus 62, agora não parece, mas eu já fiz 62, né? Nós começamos aqui o prédio, voltando um pouco para o prédio rápido, foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 2012, a estrutura, né? E em 2013 nós já começamos a atuar, né? Então esse é o 12º ano de atuação do ITV na estrutura que ele existe hoje, né? E assim, quando nós começamos eu tinha 50, era outro pegada, outro vigor, né? Hoje já são 62, né? Mas é isso que eu digo, eu quero terminar dizendo o seguinte: se você tem um sonho, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, né? Não espere que as coisas aconteçam, porque não vão acontecer, não, tá? Você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é seu, o restante é de Deus, tá? Então, quando nós demos o primeiro passo, Deus cuidou de tudo. E tem cuidado até hoje. Tem cuidado, né? Agradeço muito a oportunidade de podermos estar nessa conversa aqui e ficamos sempre à disposição de vocês. Poder compartilhar nossas experiências é um motivo de grande alegria, porque serve para outras pessoas também, né? Acreditarem nos seus sonhos, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós reservado, né? E quando ele falou para amar a Deus e amar o próximo, ele sabia muito bem o que ele estava mandando a gente fazer, né? Faz bem para a nossa vida. Esse amar o próximo aí é impressionante como dá para cada um de nós assim aquela certeza mesmo da presença de Deus nas nossas vidas, né? Por cada oração respondida, por cada situação vencida. Essa semana mesmo nós tivemos um dia aqui que nós tivemos acho que umas 4 situações que nunca tinha acontecido aqui no ITV. Mas graças a Deus todas elas já estão resolvidas. O pastor me comentou. Isso aí, pastor, sabe, alguém já me disse assim, é pra gente nunca parar de orar. Parece que quando tudo bem, que vai dar um problema lá. E aí a gente vê o quanto Deus está aqui nesse local, né? É isso aí. É isso. Pessoal, você que ficou até agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos e vamos compartilhar essas informações, porque, como eu disse, o propósito do canal é também mostrar projetos do bem. Porque a gente fala de ciência, tecnologia, inovação, fala do terceiro setor, isso aqui que nós estamos falando é o terceiro setor, é o social que precisa ser incentivado. E, como eu disse no meio daqui da matéria, a gente vai colocar aí, já colocamos, repete de novo, os dados da conta, faça uma doação, porque esse instituto tem dado um bom testemunho, um bom exemplo de resgate de nossas crianças.
Até mais.